Olá a todos, me chamo Juliano, técnico de enfermagem do Hospital Unimed Vale do Caí, membro titular da CIPA. Hoje, então, estamos iniciando a 20ª semana interna de prevenção de acidentes de trabalho do Hospital Unimed Vale do Caí. Em razão das medidas de prevenção à Covid-19, as palestras acontecerão em formato de live no Facebook do próprio hospital. Então, hoje, para começarmos a palestra, nós convidamos um convidado muito especial, né, o Dr. Valdir Kleber, para falar sobre alcoolismo, tabagismo e drogas. Né? Bom dia, doutor. Bom dia. Agradecemos a sua presença conosco neste dia. Ok, eu que agradeço o convite de participar da CIPAT 2020, né? Especialmente ao Juliano e à Jana, que estão nos acompanhando aí nessa live, e fico aqui à disposição, então, para responder perguntas, interrupções e observações que alguém quiser fazer, tá? Iniciamos direto já, Juliano? Ok, então, obrigado por estarem assistindo. Então, o tema que foi sugerido que se falasse hoje se refere a alcoolismo, tabagismo e drogas, né? Assuntos que são bastante importantes, né? E que afetam muitas pessoas, do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, às vezes da nossa própria família, e também, às vezes, colegas de trabalho que podem estar eles próprios ou familiares envolvidos nesse tipo de problema, que é uma coisa que é preciso que a gente entenda e maneje de uma maneira apropriada, que é realmente importante para muitas pessoas. Bom, eu peço então que encaminhem perguntas ou interrompam a hora que quiserem, né? Que daí fica menos cansativo, né? Desenvolver esses temas. Então, vamos começar com o alcoolismo, né? Como se diferencia o uso social de bebida alcoólica do abuso de álcool, né? Às vezes é um pouco mais difícil de fazer essa diferenciação e ela tem uma importância muito grande, porque algumas pessoas usam bebida alcoólica, cerveja, vinho, etc., como um hábito e não tem nenhum problema com respeito a isso. E outros têm problemas sérios relacionados a isso. Então, essa primeira pergunta é como se identifica o abuso de álcool, né? Existem critérios que os psicólogos, psiquiatras estabeleceram. Um dos critérios seria assim, uso de álcool contínuo todos os dias, né, durante pelo menos um mês. Então, se caracteriza que existe um uso acima do considerado social de bebida alcoólica. E a outra é complicações sociais que acontecem com essa pessoa por causa do uso de bebida alcoólica. Prejuízo no funcionamento social e profissional, envolvimento em brigas, violência doméstica ou violência em grupo de amigos, alterações no emprego, atrasos, perda de emprego e, às vezes, até prisões por exatamente se envolver em algum conflito. E o terceiro critério é que a pessoa tem um desejo irresistível de ingerir bebida alcoólica sem capacidade de parar. Então, esses três itens, né, uso contínuo ou episódico por pelo menos um mês, complicações sociais ou profissionais e um desejo de consumo de bebida alcoólica que a pessoa não consegue evitar e volta todos os dias praticamente a ingerir novamente. E existe também uma outra situação bem característica, assim, que mostra assim, que a pessoa realmente sofre de alcoolismo, né? Que é o blackout, né? O blackout é um episódio de esquecimento, né? A pessoa tem amnésia
de certos acontecimentos durante uma intoxicação, durante um uso de bebida alcoólica, né? A pessoa estava muitas vezes na festa, no bar, em algum lugar, e ela se lembra até um determinado momento e depois disso ela não lembra de nada, nem no dia seguinte não lembra. Então é isso que chama de blackout, como se apagasse a luz, né? E esse é um sintoma também que é bem característico para se dizer, bom, aqui existe uma suspeita de haver um caso de alcoolismo nessa pessoa. Então, blackout é sempre um sinalizador importante para o alcoolismo. Existem, curiosamente, profissões que são mais propensas a ter pessoas com alcoolismo, os atores de cinema, de TV, os médicos, então eu estou na profissão de risco aqui, o garçom e diretores de empresa também são profissões que muitas vezes têm um número maior de etilistas do que outras profissões. O que acontece, então, com a pessoa que usa álcool sem moderação, que usa álcool em excesso? Ela, muitas vezes, tem o seu julgamento prejudicado em determinadas situações, ela se envolve em brigas, ela usa excesso de velocidade no volante, desrespeita as leis de trânsito, porque uma das situações, justamente, a pessoa se sente super poderosa e tem seus reflexos minimizados, anestesiados. Então, ela pisa no acelerador, ela não se importa ou nem enxerga os sinais de trânsito e por isso que muitas vezes acaba se envolvendo em acidentes. Falhas de responsabilidade, né? Ela teria que cuidar de alguma coisa e não cuida, né? Ou cuida muito mal. E as pessoas que são presas no trânsito por alcoolismo, elas, em geral, não é um episódio isolado, não é um uso social, elas são alcoólatras e isso é uma maneira de detectar alcoólatras que estão nas estradas. E, em geral, o alcoólatra, na maioria das vezes, tende a ser resistente à aceitação da ideia de ser alcoólatra. Ele se julga sempre um bebedor social de bebida alcoólica. Bom, depois que a pessoa se tornou um usuário abusivo de álcool, se ele parar de tomar bebida durante um tempo, pode acontecer a síndrome de abstinência de álcool. O que é isso? A pessoa tem certas reações, como tremores nas mãos, mal-estar, taquicardia, sudorese, irritabilidade, insônia e até alucinações, né? Ela enxerga coisas que não existem. E isso geralmente dura 5 a 7 dias se ela não tomar mais bebida alcoólica e tende a passar, mas isso é a síndrome de abstinência. E tem um quadro mais grave, que é o delírio de abstinência alcoólica, também chamado de delirium tremens, né? Um termo em latim, né? Que seria um delírio com tremores. Né? É a forma mais grave de síndrome de abstinência alcoólica. Ela geralmente ocorre após 5 a 15 anos de consumo intenso de álcool, tipo bebedeira, tipo abuso mesmo. E o que acontece nesse delírio tremens? Tremores, confusão mental, alucinações, o paciente vê bichos, vê coisas estranhas dentro de casa, dentro do seu quarto, que não existem, né? E esse paciente com delírio, ele chega a ser perigoso para si e para os outros. Ele se torna altamente imprevisível e pode atacar outras pessoas ou até pular de uma janela. Então, é um paciente que, quando internado no hospital, ele tem que ser internado num quarto caracterizado como quarto para internação psiquiátrica, que tenha grade na janela, que tenha porta chaveada, tenha um cuidado extremo para que ele não cometa suicídio, enfim, que não tenha alguma reação que o prejudique e prejudique outras pessoas. Uma outra observação que é importante a gente fazer, para a gente que trabalha em pronto atendimento, em hospital, mesmo um paciente com intoxicação etílica aguda, né, o bêbado clássico que vem para o plantão porque caiu, porque se envolveu em briga ou porque entrou em coma e tal, tem que sempre pensar que ele pode ter outros problemas além da ingestão de álcool, né?
Então, um paciente alcoólatra, ele muitas vezes sofre quedas, que ele nem se lembra, ou se envolveu em brigas em dias anteriores, não no dia em que ele está consultando. Então, ele pode ter feito uma concussão, uma contusão no crânio, e pode ter até um hematoma intracerebral, e aí, num primeiro momento, a gente vê que ele está bêbado, então, por isso que ele está em coma, mas não, ele pode estar em coma porque ele tem um hematoma intracerebral, ele pode ter uma outra condição clínica subjacente e que pode ser esquecida e que não pode ser esquecida, né? Assim como, às vezes, ele tem diabetes, além de ser um consumidor de álcool em doses elevadas, ele tem diabetes, então daqui a pouco ele está em coma porque ele entrou com diabetes de 500, 600, 700, um desequilíbrio da glicose no sangue, e isso é que está causando esse coma, e não o álcool em si. Então, é um paciente que merece uma atenção redobrada, porque às vezes a gente pode ser surpreendido que, além do alcoolismo agudo, ele pode ter uma outra situação clínica que tem que ser vista e tratada conforme o caso. E existem as consequências do uso crônico de álcool, né? Tem pessoas que durante anos e anos usam bebida alcoólica em quantidade não social e acabam tendo outras consequências importantes para a sua saúde. Uma é a cirrose hepática, né? A cirrose é uma espécie de cicatrização do fígado. Os hepatócitos, as células do fígado, elas são substituídas por como se fossem cicatrizes. Então, dentro do fígado, boa parte dele acaba endurecendo e não funcionando mais para sintetizar proteínas e fazer todas as funções importantes que o fígado tem. Então, a cirrose hepática é uma consequência, muitas vezes, grave do alcoolismo crônico. A outra é a neuropatia periférica, né? A pessoa, nas mãos e nos pés, ela passa a ter fraqueza, dor, dormência, e às vezes também câimbras, né? E isso muitas vezes é associado à desnutrição e carências de vitaminas, porque em determinado grau de alcoolismo a pessoa ela se alimenta muito mal, às vezes nem come nada até uma certa hora do dia e consegue a sua energia simplesmente com a bebida alcoólica que ela ingere todos os dias em quantidade acima do considerado social. E aí ela acaba tendo deficiência de vitaminas, de tiamina, etc. E isso pode ser causa dessas alterações chamadas de neuropatia periférica, né? Além disso, existe uma frequência elevada de câncer para quem tem alcoolismo crônico, né? Câncer de boca, garganta, esôfago, estômago, elas têm uma incidência maior em quem usa bebida alcoólica cronicamente. E ainda a cirrose hepática, ela pode levar a varizes esofágicas, que é uma outra coisa bastante grave, né? Todo o sangue que circula pelos intestinos, pelo abdômen, ele vai para dentro do fígado, passa pelo fígado e depois é que ele retorna para o coração para ser oxigenado no pulmão. Quando o fígado acaba tendo cirrose, ele fica mais endurecido e o fluxo de sangue por dentro dele fica mais difícil. Então, todo o sangue que vem do intestino, vem dos órgãos internos, ele tem dificuldade de passar pelo fígado e aí ele acha uma segunda via, uma via acessória. E uma dessas vias acessórias é as veias que são na parede do esôfago. Então, o sangue, em vez de voltar pelo fígado, ele volta pela parede do esôfago até o coração e, com isso, ele faz varizes, veias dilatadas dentro do esôfago. Aliás, essas veias dilatadas, às vezes, podem ser vistas no abdômen de uma pessoa cronicamente etilista e com cirrose. Elas aparecem como umas veiazinhas azuis na própria, abaixo da pele do abdômen. Mas essas varizes esofágicas, elas podem sangrar, porque a pessoa se alimenta com uma coisa mais dura, usa condimentos como pimenta, por exemplo, daqui a pouco ela faz um sangramento e ela perde muito sangue através dessas varizes esofágicas, e que é um sangramento mais difícil de tratar, porque essas veias estão com uma pressão normal, então ela não cessa esse sangramento com facilidade.
é um problema que às vezes é bem grave em termos de hemorragia digestiva, então a pessoa vomita sangue ou o sangue aparece nas fezes, né? Consequência desse problema. Como se trata essas pessoas, né? Existe técnicas para desintoxicação que envolvem psicoterapia individual e familiar, porque o alcoolismo é uma coisa social. Geralmente a pessoa, existem exceções, claro, mas a maioria das vezes ela não bebe sozinha, ela bebe com um grupo de amigos, ela vai num bar, ela vai numa festinha, ela vai em algum lugar em que outras pessoas também consomem álcool como ela, e essa relação social, essa rede de amigos, ela tende a continuar esse hábito ao longo da vida. Então, tem que fazer uma intervenção sobre a pessoa, sobre a família. Existem alguns medicamentos que são usados para a pessoa não usar mais álcool, como o disulfiram, o antietanol, só que eles devem ser dados só com conhecimento de pacientes. Às vezes a gente, na clínica médica, recebe a visita da esposa, um familiar, um filho, diz, doutor, eu quero um remédio para dar para o meu pai, para minha mãe, para ele parar de beber. E aí eles, se a gente dá esse remédio, eles põem na comida, na bebida, e o efeito desses remédios com uso de álcool são muito ruins. Náuseas, vômitos, a pessoa passa mal, pode até baixar a pressão. Então, não se deve usar esses medicamentos sem o conhecimento da pessoa, né? E são usados também tranquilizantes, e existe uma instituição chamada Alcoólicos Anônimos, né, o AA, que é uma instituição bem tradicional, bem conhecida e que existe na maioria das cidades. Existe uma instituição chamada Alcoólicos Anônimos e é uma providência que muitas vezes ajuda a encaminhar essa pessoa que é utilista para frequentar essas reuniões dos Alcoólicos Anônimos. E o que faz essa entidade, né? Na verdade, ela faz reuniões semanais com ex-alcoólatras, simplesmente isso. Ela reúne pessoas que querem largar a bebida, que querem deixar de ser alcoólatras e ajuda essas pessoas a acharem um caminho para isso, né? Elas têm uma filosofia, um método de trabalho que dá resultado para muitas pessoas. Outros também abandonam e não seguem, mas quem segue muitas vezes consegue se livrar desse problema que não é fácil do alcoolismo. Então, o que o AEA faz, na verdade? Ele faz reuniões semanais, dirigidas pelos próprios ex-alcoólatras. Eles não têm, geralmente, profissionais envolvidos, nem médico, nem psicólogo, nem nada disso. Eles são um grupo deles, eles mantêm um sigilo de quem participa, apesar de eles convidarem também familiares para participar e tal, mas eles não ficam divulgando, até também para proteger a pessoa que está frequentando as reuniões e que não quer que, enfim, todo mundo saiba que ela lida com esse problema. Então, nessas reuniões, os membros relatam suas experiências de sucessos, de insucesso, de recidiva, e se cria grupos para reforçar a sobriedade e se elege padrinhos para que cuidem dos outros que estão começando ou que tiveram alguma recidiva, né? E se premia também quem consegue ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano sem ingerir bebida alcoólica. Então, eles têm, dentro dessa filosofia, um livro chamado Os 12 Passos, né? E tem outros livros também de relatos e tal. Quem conhece alguém que dirige ou participa de AA também tem acesso a muita literatura que mostra casos de pessoas que se recuperaram, de pessoas que tiveram insucesso e até morreram, causaram danos graves, né? Então, tem uma série de histórias interessantes. Mas, só para ilustrar, sem cansar vocês também, esses 12 passos, né? Eu vou só contar alguns desses passos, vocês terem uma ideia de como é que isso funciona. O primeiro passo do AA significa que a pessoa tem que admitir ser impotente perante o álcool e aceitar que perdeu o controle sobre a sua vida. Por que isso é importante? Porque o alcoólatra, ele costuma negar que ele é um alcoólatra. Ele bebe socialmente e tal, e algumas vezes se passou, coisas desse tipo. Ele não aceita que ele realmente tem uma doença. Então, a primeira coisa esse primeiro passo, é admitir que existe
uma falta de controle sobre a vida dele. O segundo passo é vir a acreditar que um poder superior a si mesmo pode devolver a sanidade para ele. É acreditar em Deus, acreditar num poder superior, seja de qual religião. Eles não vão indicar nenhuma religião, nem exigir que a pessoa tenha essa ou aquela tendência religiosa. Eles simplesmente vão ensinar ou sugerir que a pessoa acredite que alguém acima do próprio paciente consegue ajudá-lo. O terceiro passo é decidir entregar sua vontade e sua vida aos cuidados de Deus na forma em que entende ser o ser superior, ou seja, depois que acredita que existe um ser superior acima de nós, dizem que os judeus usam aquele chapéuzinho para lembrar que acima deles tem outro ser superior. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Reconhecer que tem um ser superior e acreditar que ele pode ajudar a achar uma saída para essa situação. O quarto passo é um passo muito sério, muito difícil, né? Que é fazer um minucioso e destemido inventário moral de si mesmo. Significa o quê? Avaliar toda a sua vida passada e ver se o fato de consumir álcool em excesso prejudicou alguém e se é possível corrigir esse dano que foi feito, né? Então, é isso aí que entra também o padrinho, né? O padrinho ajuda muito a pessoa a não ter uma recidiva, a não recair, e ajuda também a entender o que é esse inventário moral, de modo que a pessoa veja que causou sofrimento para alguém, para um familiar, para um filho, por ser um pai ausente, por ser uma mãe ausente, por exemplo, coisas que às vezes não nota, só lá adiante, talvez um filho fale com ele, né? Um acidente de trânsito, onde outras pessoas se feriram ou morreram, né? Então, aceitar que isso foi uma coisa que não deveria ter acontecido e talvez se possa fazer alguma coisa, em alguns casos, pelo menos no relacionamento familiar, né? Para reconstruir uma relação que acabou sendo danificada pelo alcoolismo dessa pessoa, membro dessa família. E buscar identificar falhas de caráter, porque a pessoa bebe por algum motivo, né? Não é do nada, né? Então, ela pode ser ter uma gula excessiva, ela precisa daquele prazer de servir a bebida, ou ela tem um orgulho exacerbado, passa a vida querendo ser mais, cada vez mais, ter bens, dinheiro, etc. e tal, e em função disso ela acaba não olhando ao seu redor as outras coisas que existem na vida, né? Enfim, aquilo que na religião católica se chama de pecados, né? Então, vamos identificar o que eu tenho no meu caráter que não é do jeito melhor e tentar achar uma situação mais positiva. E o oitavo passo, né, e é o último que eu vou falar, não vou falar nos 12, para não cansar vocês, mas o oitavo passo é, então, fazer uma relação de todas as pessoas a quem esse álcool tenha prejudicado e se dispor a reparar os danos a ela causados. Então, exatamente essa ação. Família que se sentiu agredida ou abandonada ou esquecida, né? Ferimentos em outras pessoas em acidentes de trânsito, né? A situação de pai ausente, mãe ausente, tal. Então, esses passos, eles são uma espécie de crescimento da pessoa na sua autocompreensão e que vai dar para ela, então, ferramentas para superar o problema do alcoolismo. Sobre o alcoolismo, é isso que eu tinha coletado aqui de informações e pergunto se existe dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, que daí a gente já responde. Doutor, temos duas perguntas de internautas, tá? Só um minuto. Quanto tempo o álcool fica na corrente sanguínea, né?
E ele corta o efeito das medicações, tipo antibióticos, anti-inflamatórios. Isso é uma pergunta muito comum, né, que as pessoas têm. Ah, hoje eu não vou beber porque o álcool pode cortar o efeito da medicação, do antibiótico. O álcool fica algumas horas na corrente sanguínea, né? Tanto que quando a gente é parado numa blitz de trânsito, né? E dá positivo, dá um positivo leve, muitas vezes o guarda diz assim, você vai no posto ali, toma uma Coca-Cola, espera um pouquinho, pode ser que diminua. Então, existe uma diminuição com o passar do tempo, né? Mas isso leva algumas horas. Isso não é, em geral, essa Coca-Cola não vai resolver o problema. Se deu positivo, vai continuar dando positivo. Mas, assim, normalmente a pessoa tomou bebida de noite, no outro dia de manhã, o efeito já passou, né? Tem aquela piadinha tradicional e antiga lá, que o cara bêbado está passando por uma senhora, assim, a senhora é feia. E ela diz, o senhor é um bêbado. Aí ele responde, bom, mas eu amanhã vou estar bom. E a sua feiura não vai passar. Enfim, é uma piadinha meio politicamente incorreta, mas que mostra um pouco de que o consumo moderado de álcool, em algumas horas, ele desaparece da corrente sanguínea. É claro que isso vai depender do grau, uma ingestão excessiva no outro dia, pelo contrário, vai deixar sintomas, né? Dor de cabeça, de vômito, intolerância alimentar, uma série de coisas que às vezes dura até o dia seguinte. E a questão da interferência com medicamentos, existe sim. Antibióticos, por exemplo, eles diminuem o seu efeito se a pessoa ingerir bebida alcoólica. Por que isso? Primeiro, porque acelera o metabolismo, né? O fígado passa a trabalhar mais, e geralmente a pessoa não bebe um gole de bebida, ela toma cerveja ou vinho, ela toma muita água junto com a bebida alcoólica, então ela vai urinar mais e vai acelerar a eliminação de todos os medicamentos, toxinas, tudo que tiver no organismo. Então, existe sim uma diminuição do efeito, especialmente de antibióticos, anti-inflamatórios, qualquer medicamento, na verdade, a ingestão de bebida alcoólica não é uma boa opção para ter um efeito adequado. Obrigado, doutor. Temos uma outra pergunta. Qual o consumo mínimo para ser considerado um alcoólatra? Bom, aí depende de qual bebida nós estamos falando e de quem está usando bebida alcoólica. Existem algumas coisas que também depois nós vamos chamar uma atenção nas drogas, que é a tolerância, né? Então, dizer assim, se a pessoa toma, digamos, um cálice de vinho todos os dias de noite, ou até 2, né? Ela não pode ser considerada um alcoólatra. Os cardiologistas até aconselham que alguns cardiologistas, né, aconselham que a pessoa tome um pouco de vinho todos os dias, mas esse limite aí, 2 cálices por dia, isso certamente não vai trazer consequências, mas o que acontece? O fígado passa a ter mais enzimas de processamento do álcool, porque todos os dias tem uma certa dose de álcool a ser processado. O fígado ele tem uma plasticidade, uma adaptação àquilo que a pessoa come, bebe, ingere, etc. Então, para algumas pessoas, 2 cálices de vinho por dia não tem consequência nenhuma, ou tomar uma cerveja, né, não vai trazer nenhuma consequência, e nem aquelas doenças tipo cirrose, varizes esofágicas, neuropatia periférica, etc. Mas tem pessoas que têm baixa tolerância a álcool, então essa quantidade para algumas pessoas pode ter efeitos adversos. Então, mas o critério mais adequado é aquele assim, toma bebida alcoólica todo dia durante um mês, tem que levantar pelo menos a suspeita de que essa pessoa está iniciando ou já está num processo de alcoolismo, e especialmente o item 2, aquele de se envolve em briga, chega atrasado no trabalho, falta ao serviço, é demitido ou se envolve em agressões, essa pessoa certamente ela está nesse processo de alcoolismo. Tá bom, então, doutor. Temos mais uma pergunta. O que é mais agressivo?
bebidas fermentadas como a cerveja ou Bom, é só destilado? olhar o percentual de álcool de cada bebida, né? O destilado, tipo cachaça, conhaque, whisky, ele tem um percentual de álcool muito mais elevado que a cerveja, que é ali 4%. O vinho também é mais ou menos semelhante a isso, pode ir a 6%. Então, essas bebidas de baixo teor alcoólico, tipo cerveja, vinho, são muito menos agressivas, vamos dizer assim, do que o destilado, que realmente é uma dosagem de álcool que muitas vezes chega a 40%. Sim. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. A gente pode continuar no próximo tema. Tá bom, então, agradeço as perguntas, continuem perguntando, porque torna a exposição mais interessante, né? Então, o tabagismo, né? O tabagismo, né? O hábito de fumar, ele envolve milhões de pessoas ainda hoje no mundo inteiro, né? A indústria de tabaco, né? Vide aqui Santa Cruz do Sul, rende muito dinheiro, né? Santa Cruz é uma das cidades mais ricas do Rio Grande do Sul, em parte porque exporta tabaco para o mundo inteiro e produz também cigarros aqui no Brasil. Tá? Então, apesar do percentual de fumantes ter diminuído nos últimos anos, né? Inclusive, se vocês olharem para a sua relação de amigos e de familiares, certamente vai ter muito menos para os mais de idade, pode-se ver isso, tem muito muito menos fumantes hoje do que há 20 anos atrás, né? Quem já é mais velho certamente constata isso. Inclusive, na área médica, né, eu me lembro que posso citar nomes aqui, não vou entregar ninguém, né, mas poderia citar certamente uns 10 médicos fumantes que havia em Montenegro, fumantes pesados, e hoje eu não conheço nenhum, eu acho. Talvez um ou outro que eu tenha esquecido. Mas o hábito de fumar diminuiu muito nos últimos anos, talvez porque houve a introdução da proibição de propaganda de cigarro na televisão, enfim, nas mídias, né? Quando eu era jovem, eu me lembro que o cigarro Hollywood era associado a uma natureza maravilhosa, a esportes radicais, a Fórmula 1, a futebol, a coisas que tinha uma situações de era associado, como se o cigarro fosse realmente uma coisa muito boa e por isso, então, a propaganda mostrava isso. Bom, isso foi proibido, foi retirado e, pelo contrário, se introduziu a contra-propaganda ao cigarro, né? Então, o próprio maço de cigarro passou a mostrar pessoas com câncer, pessoas com fístula ou sonda na garganta, pessoas com cirrose, pessoas envolvidas em acidente de impotência sexual, né? Tem até aquela piadinha que se criou na época, o sujeito chega na tabacaria e pede um maço de cigarro e o funcionário dá para ele, ele olha e está escrito assim, cigarro causa impotência sexual. Aí ele devolve e diz para o vendedor, não tem daquele que dá câncer? Porque ele certamente achava que, né, o câncer era menos grave do que o que estava naquele primeiro maço ali. Enfim, então eu acho que a propaganda proibida e a contra-propaganda fez com que pessoas deixassem de fumar. Mas ainda tem muitas pessoas que são fumantes, né? E isso é realmente muito danoso para a saúde, né? Então, como é que se começa a fumar? Em geral, se começa a fumar por imitação, né? O adolescente, ele gosta de pertencer à tribo. Então, se o grupo de amigos dele tem pessoas que fumam, ele acaba tendo um convite para aceitar um cigarro, ele acaba comprando cigarro para ele também fumar como os outros fumam, e tem alguns atos, uma coisa assim bem que talvez um psicólogo devesse explicar, que fazem que a pessoa se ligue nesse hábito de fumar. Manusear o cigarro, ou o charuto, ou o cachimbo, bater o tabaco, acender o fósforo, inalar e soprar a fumaça, né? Antigamente, nos filmes,
era uma coisa normal, os artistas fumavam, né? Dava aquela baforada, assim. Então, o cara que queria também um dia ser um Clark Gable ou um artista famoso aí, Francisco Coco, ele imitava, então, esses gestos, né, do fumante ator famoso e tal. Algumas pessoas associam o cigarro a uma diminuição da tensão, do nervosismo, da ansiedade, do estresse, né? E alguns também dizem que não conseguem, não querem parar de fumar porque vão engordar. O medo de engordar, de ganhar peso, faz com que a pessoa continue fumando, né? Quais são os sintomas da abstinência, né? Que a pessoa, quando para de fumar e está acostumado a fumar, o que acontece? Irritabilidade, inquietação, um embotamento, uma falta de vontade de fazer as coisas, distúrbio do sono, né? Dor de cabeça, ansiedade e aumento do apetite. Por isso que aquela coisa do medo de engordar, de fato, a pessoa está intoxicada, porque a fumaça do cigarro tem uma infinidade de tóxicos, não é só a nicotina, né? Ela tem alcatrão, ela tem uma série de coisas que vão intoxicando o organismo, né? E aí a pessoa tem menos fome, come menos. Mas no momento que ela para de fumar, ela até pode engordar, mas isso é um determinado tempo, depois que normaliza a situação, ela vai voltar ao seu peso normal. Ou tem que fazer também, além do esforço de parar de fumar, um esforço para voltar a ter o seu peso normal, usando aí um endocrinologista, um especialista nessa área que às vezes é preciso. Mas essa coisa da imitação, de pertencer à tribo, inclusive me chamou há pouco tempo a atenção, talvez faça 2 anos, uma viagem que eu fiz para alguns países europeus, para a Croácia especialmente. A gente estava sentado num hotel, no lobby do hotel, que tinha um barzinho e tinha umas mesinhas e tal, e estava esperando, eu acho que a fazer o check-in e tal. E aí tinha umas torrezinhas de uns 2 metros de altura, com uma luz em cima, a parte de cima era um tubo com luz, assim, pequeno e tal, e tinha uma coisa escrita, mas eu não entendia bem a língua local, então eu não entendia aquilo que era, pensei que era propaganda de alguma empresa, alguma coisa, e eu perguntei para o rapaz da recepção, ele disse, não, isso é propaganda de cigarro eletrônico, então só tem aquela torrezinha com uma luz em cima, era para mostrar uma espécie de imagem de um cigarro eletrônico. E aí, observando que várias pessoas, muitos jovens, inclusive, foram fumando o cigarro eletrônico. E depois se verificou, por pesquisas, que ele faz bastante mal, né? Até mais mal do que o cigarro normal em certas pessoas, né? Faz mal mais rapidamente do que o cigarro de tabaco. Então, mas me chamou a atenção aquela coisa. Provavelmente o cigarro tradicional, já a propaganda era proibida, mas esse cigarro eletrônico era uma coisa nova, não devia estar na lei, então estava sendo feita propaganda em lugares públicos e dentro de hotéis, e as pessoas estavam fumando em grande quantidade. Também uma observação curiosa, os alcoólatras geralmente fumam mais do que os não alcoólatras, porque é uma coisa meio associada, assim, beber com amigos chama também fumar com amigos. Então, muitas vezes, essas duas coisas estão associadas. E como se trata, como se ajuda um fumante a abandonar esse hábito, né? Tem que eliminar da casa os objetos relacionados ao fumo, né? Tirar de lá cinzeiro, cachimbo, cigarro, tudo que lembra alguma coisa do hábito de fumar. Tem que haver o reforço de amigos e familiares. É muito duro o sujeito tentar parar de fumar, mas a esposa, o filho, o avô continua fumando. Ele vai estar sempre sendo convidado a fumar também. Além do que a fumaça do cigarro se espalha e a pessoa acaba igual inalando essas toxinas que tem no cigarro. É importante também para os médicos, né, aconselhar o paciente a parar de fumar. Às vezes o médico esquece de dizer isso, ou alguém no hospital, né, uma enfermeira e tal, a pessoa está doente ali. Coisas que têm a ver com o cigarro, tem que dizer, para de fumar, está te prejudicando, porque o lado
da pressão contra o cigarro acabe acontecendo. O uso crônico da enfisema, bronquite crônica, né, que é aquela destruição do pulmão, né, que acaba virando bolhas e tal, e muitas vezes a pessoa, no final da vida, fica com uma falta de ar terrível, precisa ter um tubo de oxigênio do lado da cadeira ou da cama, e assim mesmo, muitas vezes, não alivia a falta de ar. Então, a morte por falta de ar é uma das coisas mais terríveis que existe. E a bronquite e o enfisema acabam, muitas vezes, levando a isso pelo hábito crônico de fumar. Além de também aumentar a incidência de câncer de pulmão, laringe, bexiga, e aumentar doenças tipo arteriosclerose, que causam AVC, infarto miocárdio, impotência sexual, por estreitamento da circulação arterial que vai para a área genital. Então, são consequências graves, né? Se a gente olha aquelas estatísticas de expectativa de vida, né? Quanto aquela pessoa ainda vai viver, ou a taxa média de sobrevida, fatores que empurram para baixo a expectativa de vida da pessoa é exatamente tabagismo e diabetes, são das coisas que mais prejudicam no sentido de abreviar a vida das pessoas. É isso que eu tinha pesquisado aqui sobre tabagismo e fico à disposição de novo aí para perguntas que tenham aí sobre isso. No momento, a gente não tem nenhuma pergunta, doutor, sobre o tema, né? Mas a nossa colega, ela colocou que, infelizmente, a grande maioria dos fumantes, né, e alcoólatras, ele acontece no círculo familiar, né, também. Então, isso é bem, bem importante. A colega Rose pergunta, né, e os fumantes passivos, né, quais cuidados devem ter? Muito boa pergunta, você. Eu me lembro que eu ia de ônibus para São Leopoldo, ou Porto Alegre, na minha adolescência, às vezes 14, 15 pessoas fumavam dentro do ônibus, com as janelas fechadas, e ficava aquele fumacê, assim. E isso é a mesma coisa que fumar, né? Mesmo quem não está fumando, acaba fumando junto. Então, o prejuízo de quem está num ambiente fechado com uma pessoa fumando é quase a mesma coisa que fumar. Ou dentro de casa, né? Uma pessoa da família fumando acaba afetando as outras pessoas também. Bom, estão me dizendo que o nosso tempo está quase terminando, então eu vou fazer uma pincelada rápida aqui sobre drogas, que talvez fosse um assunto que merecesse todo um momento especial, né? Mas, enfim, nós temos aí os opiáceos, né? Que são aquelas drogas derivadas da papoula, né? Ópio, opiáceos, morfina, codeína, né? Drogas que dão dependência física, né? São drogas bastante importantes, né? E que tem um efeito parecido com as endorfinas que a gente tem internamente. Quando a gente faz exercício, por exemplo, a gente libera endorfinas que fazem uma sensação de bem-estar. Então, em vez de usar para consumir drogas, é melhor fazer um exercício físico, que a sensação de bem-estar vem sem esses riscos, né? A maconha, que é uma das mais usadas, né? O extrato das folhas da cannabis sativa, né? Torna as cores mais brilhantes, aumenta a sensibilidade da música. Os músicos roqueiros gostam muito, porque dizem que aumenta a criatividade deles, mas leva à letargia, né? Em geral, o consumidor crônico de maconha fica mais passivo, improdutivo, indolente, sem ambição. Então, ela muitas vezes, apesar de ser talvez a droga menos danosa, né, desse tipo aí, ela muitas vezes é o primeiro passo para drogas mais pesadas, como as anfetaminas, por exemplo, que são os rebites, aqueles estimulantes, né, que as pessoas usam para sentir mais energia, para ficar acordado mais tempo, para não ter sono e tal, e que dão depois consequências desagradáveis. A cocaína, né, que pode ser injetada ou cheirada, né, ela tem também uma consequência bastante danosa, né? Inclusive, às vezes, causa, quando cheirada, danos dentro do nariz, né? Pode dar perfuração
do septo, perfuração do céu da boca, se usada cronicamente, e que leva muitas vezes a uma sonolência, uma perda de percepção da realidade, e essas pessoas muitas vezes morrem porque morrem afogadas na banheira, né? Está intoxicado, vai sentar dentro da água, escorrega para dentro da banheira e morre afogado, sem ter a possibilidade de notar aquilo que está acontecendo, né? Os psicodélicos, que é o tipo LSD e tal, que são alucinógenos, né? Vai aparecer que a música tem cor, que a cor tem um som e tal, e faz um mix, assim, colorido dentro da cabeça da pessoa, mas que dá dependência e que causa danos com o uso prolongado de uma maneira bastante significativa. E, para concluir, eu entendo que a pior de todas, e por desgraça, a mais barata, que se chama crack, né? O crack é uma mistura de cocaína, bicarbonato de sódio e água, vendida em forma de pedrinhas, que são colocadas dentro de um cachimbo e fumadas, né? Ele vicia em poucos dias, né? Em poucos dias de uso, ele torna a pessoa dependente, ele faz uma sensação de viagem, né? De uma subluxação, mas que passa rápido. Então, questão de meia hora, uma hora, a pessoa já quer consumir de novo, e ela dá uma necessidade de continuar consumindo de maneira terrível, e a pessoa, para se livrar disso, é extremamente complicado. Então, vamos dizer assim, o fim do fim é o crack, né? A pessoa que realmente entrou num caminho que muitas vezes é sem volta, né? O relato de pessoas que tentam abandonar o crack ou que se internam para isso é terrível, né? Eles colocam assim que vem uma fissura, eles chamam de fissura a falta da droga, né? Que eles dizem que é pior que fome. Tem alguns que relatam assim: o corpo dói, a mente dói, o coração gela, a boca do estômago trava. Então, a pessoa fica terrivelmente afetado pela falta da droga do crack. Isso lá leva várias semanas, em torno de 10 semanas, até que comece a passar esse efeito. Então, como é que se trata isso? Internação, medicação de vários tipos e tal, grupo de apoio, e inclusive aí levanta uma questão que é uma discussão comprida, se deve fazer a internação compulsória desses doentes ou não, porque eles geralmente não querem se internar, nem que estejam já morando na rua, nem que estejam magros, afetados terrivelmente, eles querem continuar usando a droga. Então, é muito difícil se livrar disso, né? E algumas vezes esses usuários de crack, eles acabam sendo assassinados porque não pagaram a droga para o traficante, ou se envolvem em relação sexual promíscua e acabam desenvolvendo AIDS. É realmente assim, a coisa mais terrível desse mundo das drogas se chama crack. Então, era isso, né, para não prolongar o nosso tempo, e eu fico à disposição se houver mais alguma pergunta a ser feita. Vamos ver se temos alguma pergunta. Não temos, então, doutor, nenhuma pergunta sobre o tema. Então, nós gostaríamos de agradecer, né, a sua participação, né, agradecer a sua presença aqui conosco, né, nessa palestra tão esclarecedora e tão importante, né, nos dias de hoje que a gente está vivendo. Eu que agradeço a oportunidade, especialmente ao Emerson, ao Juliano e à Jana, tá? E parabéns pela iniciativa da CIPAT 2020, e um bom dia para todos. Muito obrigado, doutor.